Graça e paz, igreja. Tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos fazer a ministração aqui diretamente pela live. Eu queria agradecer a Deus por mais uma vez estar participando desse culto, dessa ministração que eu vou fazer com vocês. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração de agradecimento a Deus, uma oração pedindo também para que o nosso Deus possa fazer mais uma vez o que as pessoas têm muito pedido ultimamente, que é pela saúde das pessoas, pela vida dos nossos irmãos, por tudo aquilo que tem acontecido, não só em nossa igreja, mas também no mundo todo. A gente tem, a cada dia que passa, nós temos visto e ouvido notícias que não são muito agradáveis. E eu queria começar essa live primeiro no sentido de agradecimento mesmo, né? Apesar de muitas famílias estarem passando por dores, muitas famílias estarem sofrendo neste momento, mas o nosso Deus ele é poderoso, inclusive para poder consolar os nossos corações em momentos de dificuldade, em momentos de perda, né? Se você que está aí na sua casa agora puder fechar seus olhos e puder fazer essa oração junto comigo, eu agradeço. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos nesta tarde, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer por cada pedido de oração que o Senhor tem atendido, e mesmo aqueles em que a gente não teve resposta, Senhor, eu quero te agradecer também. Agradeço pela vida da minha família, Senhor, pela vida dos meus irmãos da nossa igreja, pelos meus irmãos espalhados por toda a terra, Senhor, por cada vida que tem buscado a Tua face, a Tua presença, em meio a tanta dificuldade, Senhor. O Senhor tem provido as nossas casas, os nossos lares, e daqueles que, Pai, têm sido afligidos nesse momento, que o Senhor possa prover com consolo, Senhor. Que toda dor possa ser aliviada diante da Tua presença, Senhor. Te agradeço por essa palavra que será lida logo mais, e que em nome de Jesus nós possamos estar no templo, adorando e servindo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço e te peço, Pai, continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, compartilhar junto com vocês, e se você tiver uma Bíblia aí, abra em Eclesiastes capítulo 9, e Eclesiastes é um livro de muita sabedoria. Na verdade, o interessante era que nós pudéssemos ler o livro de Eclesiastes todo, mas se não for possível, que vocês possam acompanhar comigo o capítulo 9, que é bem interessante e fala de uma série de coisas que servirá de lição para nós, para as nossas vidas. E o texto diz o seguinte, ó: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto o que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, ódio e inveja, para eles pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém. Até aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é, como eu estava dizendo, o livro de Eclesiastes, ele fala muito da sabedoria de um homem que ele pediu para Deus sabedoria. Então, o livro inteiro de Eclesiastes, ele fala muito sobre as experiências que Salomão teve em toda a sua vida. E a gente sabe que Salomão foi um homem rico, ele foi um homem sábio, ele foi um homem que ele foi filho de um grande rei, o rei Davi, ele foi um homem que teve tudo na vida, ele viveu de tudo na vida, ele tinha histórias para contar, ele tinha experiências pessoais, ele teve experiências como um homem casado, ele teve uma experiência tal que ele conseguia, dizendo aqui no versículo 9, ele diz assim que eu me apliquei a todas estas coisas para claramente entender. E sabe qual foi o entendimento que Salomão teve? Apesar de toda a sua experiência, toda a sua vivência, toda a sua dedicação que ele tinha a Deus, ele falou o seguinte: olha, todos os teus feitos, não importa se você é crente, se você é evangélico, se você é católico, se você não é nada, se você é um ateu, ele diz o seguinte, que tudo o que acontece na minha vida e na sua vida, ele entende que todos os nossos feitos estão nas mãos de Deus. Ele fala também que se é amor ou se é ódio, ele entende o seguinte, que em relação ao futuro, todo o nosso futuro, ele está oculto. Mas oculto onde? Nas mãos de Deus. Então Salomão, ele entende que através da experiência que ele teve com Deus, ele entende que Deus não fazia e não faz até hoje acepção de pessoas. Ele diz assim no versículo 2 que tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ele estava dizendo que não importa se uma pessoa é boa ou se a pessoa é má. Não importa se a pessoa conhece a Deus ou se a pessoa não conhece a Deus. Aliás, num outro texto, a própria Bíblia fala que a chuva cai sobre os justos e injustos, né? Então ele coloca todos nós no mesmo pé de igualdade. Para pensar um pouco na pandemia que nós estamos vivendo hoje. A pandemia, ela não divide classe social, ela não divide rico de pobre, não divide negro de branco, de americano, de brasileiro, ela não diz
se uma pessoa tem mais aceitação diante de Deus ou menos aceitação. A pandemia não escolhe aquele que sacrifica ou que não sacrifica. Ele quer dizer o seguinte, que não importa o que você faz, o Deus que você serve, a religião que você tem, Deus vai te tratar de igual forma, de igualzinho, não vai mudar. Porque ele está dizendo que esse mal, ele pode acontecer, o mal que há na terra, pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ele diz no versículo 3, e este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Então a todos sucedem o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então ele está dizendo que a terra toda está sujeita a uma condição que só Deus é que pode dizer o que vai acontecer nas nossas vidas. Mas ele diz ainda, reforça no versículo 4, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Se a gente aplicar isso nessa questão da esperança, isso mostra o quanto Deus ele tem sido bondoso para todos nós, como pessoas que amam a Deus, independente se essa pessoa tem uma fé firme no Senhor, se essa pessoa crê ou não em Jesus Cristo, mas em algum momento ela pode entender que só Jesus é que pode dar a resposta que ela quer. E pelo fato de sermos todos iguais, ele entende que se você está vivo, há uma esperança. E onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa esperança. Por falar em esperança, eu queria fazer 2 lembranças de algo muito maravilhoso que aconteceu essa semana, por exemplo. A gente ouviu o testemunho do Pedrinho, por exemplo, que a gente sabia que ele precisava de algo que o ser humano não podia dar. Ele precisava de algo que só Deus podia preencher. Ele precisava de pessoas ali orando em favor dele, ele precisava de pessoas buscando pela cura, pela restauração do Pedrinho. Você que não conhece o Pedrinho, ele é um jovem que nós conhecemos há pouco tempo, e o Pedrinho ele tem sido abençoado dia após dia. Essa semana nós tivemos a notícia também a respeito do testemunho do Miguel, de 4 anos, que precisava também de uma bênção. E ali, o Miguel também nasceu com alguns probleminhas de saúde, e ali ele recebeu uma bênção essa semana. Por quê? Porque o versículo 4 está dizendo o seguinte, que para aqueles que estão entre os vivos há esperança. Então, não importa a situação que você está vivendo neste momento. A palavra de Deus, ela nos diz, ela nos afirma que para nós que estamos vivos, há esperança. E aquele que crê em Jesus Cristo, a nossa esperança é em Jesus. Salomão ainda continua dizendo no versículo 5 que porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre. Não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo aqui, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ele fala a respeito de você ter alegria nessa terra. Quando ele fala de você com o teu pão e com a tua bebida, que naquele tempo era permitido, por exemplo, beber vinho, e ele fala que você come e você bebe,
ele está dizendo que Deus ele já se agrada das tuas obras, mas a pergunta é, que obras são as tuas? É uma pergunta que eu faço para você nessa tarde. Quais são as tuas obras? Porque muitas vezes nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, nós rimos, nós contamos piadas, mas aí ele está dizendo que Deus ele já se agrada das tuas obras. E no versículo 8, as tuas obras, ela está dizendo assim, ó, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele está dizendo o seguinte, que não é só você comer e beber e está tudo bem e a vida é uma festa. Quando ele fala no versículo 8, que sejam alvas as tuas vestes, significa dizer que o teu coração tem que estar limpo. Você tem que entender que quando fala que sobre a sua cabeça não deve faltar o óleo, eu entendo que é o óleo do Espírito Santo de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. Aquele que teme a Deus, aquele que aceita, que já recebeu Jesus no seu coração, ele também já recebeu da unção desse óleo que não vai faltar sobre a tua cabeça e não vai faltar sobre o seu lar. A recomendação de Salomão a respeito de você fazer todas estas coisas, de ter uma vida digna, uma vida honrada, somente vai ter sentido para mim e para você se você fizer isso debaixo da vontade de Deus. E eu não sei o quanto a sua casa, o quanto a sua vida, o quanto da sua pessoa, do seu ser, do seu coração, tem feito as suas obras debaixo da vontade do Senhor. E aí eu quero trazer você a uma reflexão nessa tarde, porque talvez você pode falar assim, olha, mas eu não tenho dinheiro. Olha, mas eu não tenho roupas. Eu não tenho comida, eu não tenho bebida. Mas o rei Salomão aqui, ele falava de algo que para ele talvez não fizesse tanta diferença porque ele era rico. Mas quando nós temos a presença do nosso Deus nas nossas vidas, não é o dinheiro que vai fazer essa diferença. Não é dinheiro. Não é uma casa boa. Não é ter um carro do ano. Não é ter uma vida regada de muita comida, muita bebida, de muito vinho, de muita, sei lá, o que você está pensando. Você precisa entender que para que você seja uma pessoa feliz na face da terra, você precisa estar diante da presença de Deus. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. Porque se você não fizer isso, você vai ter muito problema nessa terra. E olha aqui, quem está dando conselho não sou eu. Quem deu conselho aqui foi um homem que ele viveu de tudo nessa terra, como eu falei agora há pouco. Ele fala que, no versículo 9, por exemplo, que você deve gozar a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. Talvez você pode estar pensando assim, mas essa mensagem, essa palavra só serve para quem é casado? Não. Eu acho que aquele que tem Jesus no coração, ele tem uma alegria imensa, tão grande, que ele não só vai ter uma alegria na vida com a sua própria mulher, mas também com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com o seu marido, com os seus parentes. Sabe, eu entendo que quando o Salomão estava dizendo aqui a respeito de você ter uma vida alegre, ou de você gozar a vida todos os dias com a pessoa que você ama, porque ele está dizendo que essa é a porção nessa vida, pelo trabalho que você faz, ou pelo cansaço que você tem todos os dias em que você trabalha. Por que você trabalha? Aí vem uma pergunta. Por que você sai todos os dias? Por que você pega ônibus cheio, ou pega trânsito, ou trabalha você tem um esforço todos os dias para fazer algo? É porque você quer seu bem-estar, não é verdade?
Você quer estar bem com a sua família, você quer estar bem com seus filhos, você quer viver uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida cheia da presença de Deus. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Porque no versículo 10, ele está dizendo assim que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E aí eu fico imaginando de pessoas que trabalham demais, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Só que eu percebo também que tem pessoas que trabalham muito, às vezes até ganham muito dinheiro, mas elas são muito infelizes, porque elas não têm a presença de Deus na sua vida. Então a minha recomendação para você nessa tarde é que você trabalhe muito, mas que você lembre que tudo que você fizer, faça como que se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque quando você fizer e estiver fazendo para o Senhor vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a tua casa e Ele vai abençoar a tua família. Às vezes a gente vê tanta gente que trabalha muito, trabalha demais, se esforça tanto, às vezes até ganha muito dinheiro, às vezes não ganha muito dinheiro. E aí a gente olhando para a nossa vida, e eu fico pensando, você já parou para pensar Salomão? Será que Salomão trabalhava muito ou trabalhava pouco? Será que ele ganhava muito ou ele ganhava pouco? A gente viu que Salomão foi um homem que na época dele era permitido, ele teve muitas mulheres e muitas concubinas. Mas a pergunta que eu faço é, será que isso é tudo que um homem precisa na vida? Porque Salomão, mesmo tendo tudo isso, no fim da sua vida, ele teve algumas decepções. Então não é a quantidade de dinheiro que eu ganho, e nem a quantidade de coisas que eu faço, e nem a quantidade de esforço que eu tenho. A pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é, você sabe para onde vai todo o teu esforço? Você sabe para onde vai tudo aquilo que você tem feito na tua vida? Tudo que você ganha, tudo que você faz, tudo que você almeja? Porque o que Salomão termina dizendo no final do versículo 9, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim que para o além, ou seja, quando você morrer, quando você passar dessa vida, naquele lugar, e seja lá qual a religião que você pertence, seja lá qual a doutrina, ou a seita, ou o Deus que você serve, não importa. Todos nós teremos um fim. E que ele fala aqui de forma muito clara. Ele diz assim, porque no além para onde vais, não há obra. Ou seja, se você trabalha demais aqui, e você vive uma vida infeliz, o dia que você morrer, não há obra. O dia que você morrer, todos os seus projetos, presta bem atenção no que eu estou dizendo, eles vão por água abaixo. Ah, mas eu tenho vontade de comprar um carro, eu tenho vontade de comprar um apartamento, eu tenho vontade de comprar uma casa, eu tenho vontade de trabalhar e fazer hora extra para poder dar um conforto para os meus filhos. Olha, para onde você vai com toda essa tua vontade? E se você não fizer a vontade de Deus, a Bíblia está afirmando que para o além, lá não tem projetos, lá não tem conhecimento. Então, se você estuda demais, né? Estudei a vida toda, eu vou buscar conhecimento, vou estudar, e não é errado fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você estiver pensando no conhecimento que você vai estudar, que você vai fazer,
que você vai se tornar... Eu quero me tornar uma pessoa sábia, assim como foi Salomão. Eu quero ter sabedoria. Tudo isso é bom. Tudo isso é ótimo. Então, assim, obras são ótimos. Projetos são excelentes. Continue seus projetos. Busca conhecimento. Amém. Deve buscar conhecimento, sim. Só que se você fizer tudo isso, e até mesmo a própria sabedoria, se você fizer tudo isso, você não tiver na presença de Deus, você não vai para lugar nenhum. Você vai para a sepultura. Você vai para o além. Você vai para um lugar onde nem eu nem você sabe, porque Salomão mesmo diz aqui no versículo 2, no capítulo 9, versículo 1, desculpa, lá no final, ele está dizendo assim que se é amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então todo o nosso futuro, ele só vai ter sentido se o nosso futuro estiver nas mãos do Senhor. Eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo essa live agora já parou para pensar no seu futuro. Talvez, eu não sei o que você tem feito até hoje. Talvez essa pandemia tenha vindo para nos assolar e nos despertar. Talvez o Senhor está despertando você nessa noite, nessa tarde, para dizer para você assim, olha, não adianta nada você trabalhar que nem um louco. Não adianta nada você ficar brigando com teu marido, ou brigando com a tua mulher, ou brigando com os teus filhos, por causa disso ou daquilo, por causa de bem, por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de posse, por causa de emprego. Não adianta. Não adianta você querer passar a perna no seu colega de trabalho. Tudo isso não vai fazer sentido para você. E aqui eu estou dizendo algo que foi um homem que teve tudo isso. Ele teve fama, teve dinheiro, teve sabedoria, teve sucesso, teve as melhores roupas. Ele teve tudo. E ele termina o livro de Eclesiastes, e eu queria que você olhasse comigo, lá em Eclesiastes capítulo 12, e aí ele fala de uma velhice, ele fala de uma experiência de um homem que pregou, que teve contato com o Senhor. E ele diz assim, capítulo 12, versículo 9, diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. E aqui eu quero que você preste atenção no capítulo 12, versículo 12, que diz: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvidos, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu quero tomar só uma água e dizer para vocês que o versículo 13 diz que de tudo que se tem ouvido. E eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: de tudo que você tem feito na sua vida. Eu não sei se você é jovem, se você é velho, ou se você não conhece a Deus ainda.
se você ainda não teve esse encontro com Jesus, eu quero fazer o convite para você nessa noite, para que você possa conhecer não da sua sabedoria, do seu conhecimento, mas da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Porque é Ele que vai nos dar alegria, é Ele que vai nos trazer felicidade, é Ele que vai nos dar ensinamentos, é Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te trazer momentos os melhores momentos que talvez você não tenha vivido até hoje. Eu estou falando isso como uma pessoa que já teve a experiência de ter um encontro com Deus. Estou falando isso também com o testemunho de muitas outras que estão nessa live, que tiveram um encontro com Deus. A Ana Cíntia escreveu aqui, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu quero convidar você nessa noite para que você possa ser amigo ou amiga de Deus. Para que se você ainda não teve, esse encontro com Deus, eu quero te fazer um convite também. Que você possa nos procurar, seja por essa live, seja pelo tem telefone de contato lá da igreja, seja pelo WhatsApp, procure o nosso pastor, José Aparecido, procure a nossa igreja. A gente tem um endereço físico, sim, mas nesse momento a gente não pode, a gente está obedecendo aí as autoridades competentes e a gente também está apoiando essa fase que nós estamos vivendo. Mas eu queria contar com a sua presença quando os cultos públicos voltarem lá na nossa casa de oração, e queria convidar você para fazer uma visita para nós, para que você possa conhecer um pouco mais desse Deus que eu estou falando aqui para vocês. A Adriana está colocando que Jesus é meu melhor amigo, e realmente, Ele tem sido o nosso melhor amigo. Ele tem sido aquele que tem segurado as nossas dores. Ele diz na palavra dele que Ele veio para carregar as nossas dores. Ele veio para poder carregar o nosso peso. Se você está carregando um peso muito alto, um peso muito... algo que você não está suportando nesse momento, vem para Jesus. Ele pode te ajudar a suportar esse momento que você está vivendo e vai te, com certeza, trazer alívio para sua alma. Porque talvez seja disso que eu e você estamos precisando. Que você possa conhecer Jesus de alguma forma. Que você possa, de algum meio, abrir o seu coração para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Se você ainda não conhece a palavra do Senhor, você pode ler uma Bíblia. Eu tenho certeza que se você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ler um texto e falar, Deus, fala comigo, Ele vai falar ao seu coração. Porque a Bíblia diz que Ele vai trazer a juízo todas as obras. Tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você está fazendo. Então não existe nada escondido para o Senhor. O teu coração ele tem que ser aberto para Deus, para que Ele possa entrar no seu coração e fazer uma transformação na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, no seu lar, que você possa ter essa transformação, assim como eu sei que muitos irmãos nossos tiveram, tá? Que você possa entender que a palavra de Deus, ela vem para poder trazer alívio para a sua alma. Amém? É isso que eu queria deixar. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você nessa tarde. Que você possa estar com o Senhor mesmo na pandemia. Ele vai ouvir o seu coração, Ele vai ouvir a sua dor e Ele também vai te responder. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero deixar um abraço aqui a todos vocês que estão na live. O Fábio que está lá no Japão, colocou ali amém, tio. Fábio, que Deus te abençoe aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que continuem firme nos caminhos do Senhor. Eu sei que apesar das dores, das perdas, das dificuldades, Tereza, que você possa ser abençoada aí no Nordeste, que você possa levar o conhecimento do Senhor para as almas que estão necessitadas aí no sertão. Que vocês que estão também na live possam ser abençoadores de outras pessoas que estão passando por dores. Eu quero deixar um recado para a Selma também, para dar um abraço aí no nosso irmão, que eu tenho sentido falta dele. Que Deus abençoe a vida dele
E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. São muitas pessoas que estão falando aqui, não vai dar tempo de falar no nome de todos, mas que Deus possa abençoar essa igreja, que Deus possa abençoar e usar a vida de vocês, seja no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram. Deixa Deus usar a tua vida, porque Ele age não só dentro de 4 paredes lá no templo, mas Ele age também através da sua vida, tá? Que em nome de Jesus, Deus possa te usar. Amém? Eu quero deixar aqui, essa palavra e que ela sirva de conforto para cada um de vocês. Fiquem firmes, que vocês possam ter uma semana abençoada e que em nome de Jesus, tão cedo, nós estaremos lá no templo louvando e adorando ao Senhor. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.